Olá pessoal, hoje eu irei fornecer para vocês uma visão geral do Python Tutor ou simplesmente Python Tutor. Quando a gente fala em aprendizado de linguagem de programação, a gente tem que um desafio central é fazer com que os alunos entendam como uma representação textual estática, ou seja, código-fonte, mapeia para um processo altamente dinâmico, que é a execução do programa em si. Isso acaba sendo um desafio. Os professores, ou aqui denominados instrutores, normalmente ilustram essa execução do programa usando slides gráficos de aula, feitos, por exemplo, a partir do PowerPoint, ou então por meio de um desenhos de diagramas que podem ser feitos, por exemplo, em um quadro branco. No entanto, essas duas formas de instrução exigem um grande esforço na preparação. Isso pode acabar sendo tedioso e também está sujeito a uma grande quantidade de erros. Deste modo, nas últimas décadas, muitas ferramentas de visualização de programas, do seu código foram sendo criadas. Isso como uma forma de auxiliar os professores nessa tarefa de fazer com que os alunos compreendam esse mapeamento existente entre o código-fonte e a sua execução. Uma das principais ferramentas com esse objetivo é justamente o Python Tutor. Mas do que se trata essa ferramenta? Bem, o Python Tutor é uma ferramenta de visualização de programa baseada na web para Python. Então, é uma ferramenta web. Por ser web, ela é executada diretamente no navegador da web, ou seja, não há necessidade de instalar algum plugin. Então, basta você acessar o site do Python Tutor e fazer o seu uso. Bem, o Python Tutor ele permite avançar e retroceder durante o processo de execução. Então, ele vai permitir que o código-fonte desenvolvido por vocês possa ser executado passo a passo. E a cada linha que é executada, vocês poderão observar qual a saída. Então, com isso fica mais fácil de encontrar possíveis problemas e até mesmo para vocês compreender o funcionamento desse programa que vocês criaram. Então, resumindo, o Python Tutor é uma ferramenta incrível para iniciantes que buscam entender melhor como o código Python é executado, mas também ele é interessante para aqueles programadores mais experientes que buscam atualizar sua compreensão de como o código é executado. Ou seja, o Python Tutor ele é interessante tanto para aquelas pessoas que estão iniciando na programação, quanto para aquelas pessoas mais experientes. Então é importante que vocês façam uso dessa ferramenta, principalmente na resolução de problemas, de exercícios, porque assim vocês poderão observar o funcionamento do programa criado por vocês. Logo, é uma ferramenta muito importante no processo de depuração do código, pois como vocês poderão visualizar passo a passo a execução do código, se torna mais simples de encontrar possíveis erros. Mas como de fato funciona na prática? Então agora a gente vai conferir como que a gente poderia utilizar o Python Tutor para verificar a execução do nosso código passo a passo. Em um navegador da preferência de vocês irão procurar por Python Tutor e irão clicar no primeiro link que vai aparecer para vocês, ou seja, o primeiro link que o navegador web vai retornar. Então, clicando, a gente abriu aqui a página inicial do Python Tutor. Essa página é bem simples, ela traz algumas informações sobre a ferramenta e também mostra um exemplo de como a visualização pode ser utilizada. Percebam que, embora essa ferramenta possua esse nome, ou seja, Python Tutor,
ela também acaba sendo compatível com outras linguagens, como Java, C, C++, JavaScript e Ruby. Então perceba que além do Python, vocês também podem utilizar essa ferramenta com essas outras linguagens. Bem, para iniciar a ferramenta, de fato, a gente deve clicar em Start Visualizing Your Code Now. Então, clicando aqui, a gente vai abrir a ferramenta. Na parte aqui de cima, onde a gente tem Write Code In, a gente tem a versão do Python que está sendo utilizada. Em nosso caso aqui, essa versão atual da ferramenta está utilizando o Python 3.6. Mas clicando aqui, nós podemos observar que ela também tem suporte para a versão do Python 2.7, Java.8, assim como para outras versões de outras linguagens. Então, dependendo da linguagem que você está utilizando, você pode selecionar aqui. No nosso caso, como nós estamos utilizando Python 3, a gente vai deixar em Python 3.6. Essa parte aqui central é onde a gente vai escrever o nosso código. E aqui na parte inferior, a gente tem duas formas de execução do nosso código. A gente tem a opção Visualize Execution e temos o Live Programming Mode. Então a gente tem esses dois modos de execução. Eu vou utilizar o mesmo código que foi utilizado quando eu mostrei a depuração com o PyCharm. Então eu vou simplesmente copiar o código e colar aqui na nossa interface. E agora, inicialmente, vou utilizar o modo de visualização. Então, clicando aqui nessa primeira opção, nós temos aqui agora a abertura de fato do do ambiente do Python Tutor. Essa ferramenta utiliza duas setas para guiar você na execução. A seta vermelha indica a próxima linha que será executada, enquanto a seta verde indica a linha que acabou de ser executada. Então vocês usarão essas duas setas para se manterem informados de qual parte do código foi executada e qual parte do código está prestes a ser executada. Então, é bem importante essas duas setas. Bem, nessa parte aqui à direita da ferramenta, nós temos a área no qual as saídas do nosso programa irão aparecer. Então, aqui a gente vai ter a visualização dos prints, a gente vai ter dos valores das variáveis, das funções que foram declaradas e assim segue. Então, essa é uma parte bem importante. Na parte inferior, nós temos aqui a parte das opções de execução. Em First, a gente iria retornar para o início do programa. Prev, a gente iria retornar para a linha anterior. Next, a gente executa, a próxima linha, a gente vai para a próxima linha. E Last, a gente iria para a próxima linha, ou nesse caso aqui, usando a nomenclatura do Python Tutor, para o último passo. Então perceba que esses botões são bem úteis e, na verdade, são os botões que a gente vai utilizar na maior parte das vezes em que a gente for usar essa ferramenta. Então, deixa eu só apagar aqui essas duas marcações para a gente entender o funcionamento. Bem, é importante que vocês percebam que assim que eu começar a execução, aqui na parte à direita irão aparecer em passo a passo os valores das variáveis, assim como as saídas do nosso programa. Então, é como se eu estivesse podendo visualizar a memória RAM de forma dinâmica em tempo real. Então, eu vou clicar aqui em Next.
Vale salientar que a partir do momento que a gente começa a executar o código, ele consegue já detectar quantos passos a gente vai percorrer até finalizar essa execução. Para esse exemplo aqui, ele detectou 23 passos. Então, ao término desses 23 passos, o nosso programa terá executado inteiramente. Então, eu vou clicar em Next. Perceba que aqui já vai aparecer o número inicial sendo atribuído 1, e de fato foi o que eu fiz aqui. Então, percebam também que a partir dessa visualização, vocês podem fazer depuração, uma vez que vocês podem verificar se de fato o código está correto, a partir das atribuições que são feitas. Então, eu posso clicar em Next mais uma vez. Ali perceba que o número final vale 10. Next. Resultado foi atribuído 0. E aqui eu vou iniciar a execução do laço de repetição. Percebam que ele ainda não foi executado. A seta vermelha está indicando que ela é a próxima linha, que ele é o próximo, a próxima instrução a ser executada. Então, eu clicando em Next, eu tenho que o número agora vale 1, ou seja, utilizando a função range, a gente atribuiu o valor 1 à variável número. E agora eu vou executar essa instrução. Perceba que o resultado anteriormente valia 0, só que depois de executar resultado mais igual a número, agora o resultado vale 1. E deste modo eu posso ir executando e verificando as modificações que vão sendo realizadas na minha variável resultado e na minha variável número. Então, executando os passos, eu posso verificar essa mudança de forma dinâmica em tempo real. Executando. Percebam que quando o número vale 9, nós estamos na última etapa de execução do for. Então, perceba que quando eu clicar em Next, ele volta para o for e faz a verificação. Então, nesse momento, ele percebe que já chegou ao final e então pula para a próxima linha de execução, que é o print resultado. Então, ao clicar em Next, ele tem aqui que o resultado foi igual a 45, para esse exemplo particular. Então, esse é o modo de execução inicial, que é aquele modo de visualização padrão do Python Tutor. Mas, como eu falei no início dessa demonstração, nós temos o outro modo, que é o modo Live Programming, que a gente pode também fazer essa execução passo a passo, mas a diferença é que ele vai gerando essa visualização em tempo real com a nossa digitação do nosso código-fonte. Então, se eu digito print, ele já vai mostrando a visualização em tempo real. Mas ele também fornece o modo de execução depois que eu crio todo o código-fonte. Para a gente verificar o funcionamento do Python Tutor nesse modo, a gente pode voltar aqui simplesmente, clicando na seta do navegador, ou eu posso clicar em Edit VS Code, que volta para a tela inicial, lá onde eu posso escolher o modo de execução. Então agora, ao invés de clicar em Visualize Execution, eu vou clicar em Live Programming Mode. Então, clicando aqui, ele abre essa outra tela para a gente. Então, eu vou apagar esse código do nosso exemplo anterior. Perceba que, ao apagar, ele vai indicar uma espécie de erro, porque não tem nenhum código. Então, eu vou começar a digitar aqui uma instrução bem simples, um print, colocar um hello. Perceba que, a partir do momento que eu comecei a digitar, ele começou a mostrar a execução desse código. Olha só o nosso hello aqui. Lembrando que eu posso estar alterando o tamanho dessa caixa de visualização, no caso dos prints. Então, eu vou declarar uma variável x e vou inicializar valendo 1. Perceba que aqui ela já aparece também, x valendo 1. E posso agora declarar uma outra variável chamada y
em dizer que ela vale 3, por exemplo. Vejam que agora aqui eu também tenho a visualização dessa variável y, e eu posso dizer que x vai ser igual a x mais y. Percebam que agora x vale 4, porque eu fiz justamente x mais y. E como x valia 1 e y valia 3, 1 mais 3 foi igual a 4, e esse 4 foi atribuído à variável x. Então, perceba que a diferença entre o módulo apenas de visualização e o módulo de visualização e programação ao vivo é que na programação ao vivo, enquanto você vai digitando, ele vai demonstrando a saída. Mas eu posso também executar passo a passo. Se eu clicar aqui, por exemplo, em First, eu volto para a linha inicial e eu posso agora clicar em Next. Aí eu começo a executar como o exemplo inicial que eu mostrei para vocês. Então, nesse modo que essa ferramenta proporciona, a gente tem duas utilidades. Tem a visualização em tempo real e também a execução passo a passo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Essa foi, na verdade, uma visão geral da ferramenta. Claro que a ferramenta ela proporciona muitas outras características mais avançadas, mas espero que vocês tenham gostado e passem a utilizar essa ferramenta, pois isso vai melhorar e muito a compreensão de vocês no que tange a linguagem de programação. Para mais informações sobre essa ferramenta, vocês podem pesquisar pelo artigo original que deu início a essa ferramenta. Esse foi o artigo, então vocês podem digitar o título, né, desse artigo no navegador e que vocês irão encontrar esse artigo. Ele é bem interessante, é bem resumido e traz uma visão geral da ferramenta. Ele mostra aqui alguns exemplos e também demonstra o porquê essa ferramenta é tão importante. Então, para aquelas pessoas que ficaram com curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o Python Tutor, eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nesse artigo. Ele é bem interessante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês todos estejam bem. Eu sei que nós estamos nessa pandemia e é muito complicado, né, as aulas de modo remoto, mas eu espero e muito que vocês estejam curtindo bastante o curso e que estejam gostando também de aprender a programar. É isso, um forte abraço a todos.